Oi, pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer um raposinho, que é a mesma base que a gente usou para fazer a nossa ursinha que já tem no canal e a nossa coelhinha. Essa coelhinha tá muito fofa, né, gente? Essa coelhinha vocês podem aproveitar bastante agora para Páscoa, né? Que ela tá bem bacana. Como a base é a mesma, só mudam alguns detalhes, que é as orelhinhas, né? Essa troca de cor. A gente pode usar essa forma de fazer o corpinho com a troca de cor com o suspensório e fazer um ursinho e fazer também um coelhinho. Então fica bem prático usar a mesma base para fazer outros bichinhos. E o legal também destes bichinhos pequenos é que a gente pode usar as cores que a gente tem, né? Por exemplo, aqui no azul a gente pode usar um amarelo, né? Uma outra cor que combine com essa cor telha, assim, não precisamos comprar especificamente para fazer esses bichinhos pequenos. Então vamos fazer hoje o nosso raposinho. Se vocês já gostaram do raposinho, curtam o vídeo, deixem comentários, sugestões, compartilhem o vídeo também, que ajuda bastante o canal. Não esqueçam de me marcar se vocês fizerem o raposinho nas redes sociais. Pode ser com a hashtag #FizComAgle ou Glenegre mesmo, que eu recebo notificação de marcação. Então vamos ao passo a passo. Chega de papo, né, gente? Que ele tá muito fofinho, bem gostoso de fazer. Vamos começar pelo corpo. Nós vamos fazer então como se fosse a roupa do raposinho. Vamos fazer com azul. Colocamos 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos, 6 aumentos. Ficamos com 12 pontos no final. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo até chegar de volta no marcador. Na carreira 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer a carreira 5. Na carreira 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto, a carreira 6 e a 7 de 30 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo 2 carreiras, depois a gente volta para continuar. Na carreira 8, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, porém pegando a alcinha de trás do ponto. 30 pontos baixos, pegando a alça de trás. Então, vamos fazendo assim até chegar de volta no marcador. Concluímos a carreira 8, agora nós vamos fazer a carreira 9, também de ponto sobre ponto, porém nós vamos mudar de cor. Vamos mudar para a cor da raposinha, do raposinho nosso, né? Mudamos de cor e vamos fazer a carreira 9 de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. 30 pontos baixos. Na carreira 10, nós vamos diminuir, vamos começar a diminuir, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. No final dela, nós ficamos com 24 pontos. Então, vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador que eu não coloquei, né, gente? Vou colocar marcador aqui. 3 pontos baixos e uma diminuição aqui. Mas é fácil de ver, é bem onde a gente fez a troca de cor.
Então, vamos fazendo essa sequência até chegar de volta agora no marcador. Vamos fazer a carreira 11 de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. 24 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 12, nós vamos diminuir novamente. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador. Na carreira 13, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. A próxima carreira, a carreira 14, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 12 pontos. Na carreira 15, nós vamos mudar de cor. Vamos usar a cor Off-White para fazer aquela parte da cabeça da raposinha que ela tem, que é clarinho. Então, vamos mudar de cor e vamos pegar a alça de trás e fazer aumento ao mesmo tempo. 3 coisas, gente. Mudamos de cor. Aqui quem tem dificuldade pode cortar o fio, né? Amarrar um no outro depois e cortar o fio. Então, nós vamos fazer pegando a alça de trás, fazendo aumento por todos os pontos. Nós vamos ficar no final da carreira 15 com 24 pontos. Nós temos 12, vamos fazer 12 aumentos, vamos ficar com 24. Na próxima carreira, que é a carreira 16, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 36 pontos. É a carreira de número 17. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora 3 carreiras, sem aumentar e sem diminuir. 3 carreiras de ponto sobre ponto de 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 3 carreiras. Na carreira 21, nós vamos mudar de cor novamente, voltando para a cor da pele, né, do pelo do nosso raposinho. Então, vou desmanchar aqui para mudar logo de cor no início, a gente já tem uma diminuição para fazer. Mudamos de cor, vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer agora 16 pontos baixos. Fizemos 16 pontos baixos, vamos fazer mais uma diminuição. Mais 16 pontos baixos para chegar de volta no marcador. Na carreira 22, nós vamos fazer novamente uma diminuição. Então, eu vou desmanchar esse... Opa! Para ficar certinho, vamos desmanchar este último ponto. Vou tirar o marcador. Vamos fazer uma diminuição aqui. Depois a gente recoloca o marcador. Só para as diminuições ficarem no mesmo lugar. Fizemos uma diminuição, vamos fazer 15 pontos baixos. Uma diminuição novamente.
mais 15 pontos baixos para chegarmos de volta no marcador. Quinze pontos baixos. Vamos fazer a carreira, nós fizemos a carreira 21 e ficamos com 34 pontos. Na carreira 22 nós ficamos com 32. Vamos fazer agora a carreira 23 de ponto sobre ponto, de 32 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 24, nós vamos fazer uma diminuição. Eu vou desmanchar aqui. Vou fazer uma diminuição no início já. Vamos fazer uma diminuição, 14 pontos baixos. Vou fazer uma diminuição, mais 14 pontos baixos. No final da carreira 24, nós ficamos com 30 pontos. Vamos fazer a carreira 25 de ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Antes de nós continuarmos, vamos ver a posição dos olhos. Então, nós vamos contar a partir da troca de cor aqui do pescocinho. Vamos contar 7 carreiras. Vamos colocar os olhos entre a carreira 7 e 8, com 5 pontos de distância. É uma sugestão, então vocês podem ver uma forma que vocês gostam. Se quiserem um pouquinho mais separado, também fica bacana também. Então, vamos fazer agora a carreira de número 26. Na carreira 26, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. Na próxima carreira, na carreira 27, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador. Podemos agora colocar enchimento no corpo, né? E na cabecinha também. Depois a gente finaliza com mais 2 carreiras, a gente já finaliza. Então, colocamos enchimento e depois voltamos. Vamos fazer agora a carreira 28. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. A última carreira, carreira 29, nós vamos finalizar com agulha de tapeçaria. Deixamos um pouco de fio, puxamos e vamos finalizar com falso anel mágico. Não vamos fazer a diminuição, a última, para não ficar muito bicudinha a cabeça, para ficar bem chatinha. Vamos fazer as orelhas da raposinha. Para fazer as orelhas, nós vamos fazer a pontinha marrom. Então, vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Essa sequência 2 vezes. Ficamos no final dela com 8 pontos. Mais uma vez, 2 pontos baixos e um aumento. Vamos virar, ó, fica viradinho. Na carreira 3, nós já vamos mudar de cor para a cor do corpo.
Mudamos de cor e vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 3 com 10 pontos. 3 pontos baixos, já vou cortar o fio. Fizemos 3 pontos baixos, vamos fazer um aumento. Mais uma vez, 3 pontos baixos e um aumento. Na carreira 4, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 12 pontos. Essa sequência 2 vezes. Vamos fazer a carreira 5 de ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Finalizamos com o ponto baixíssimo, deixamos um pouco de fio para prender na cabeça e já a gente faz mais uma igual. Então, temos as 2 orelhinhas. Vamos fazer agora a cauda da raposinha. Para fazer a cauda, vamos usar o off-white para fazer a pontinha branca. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fazer ponto sobre ponto, 6 pontos baixos. Não vamos fazer aumento. Vai ficar um pouquinho difícil, porque vai ficar justinho de fazer, mas vamos fazer sem fazer aumento, 6 pontos baixos. Vou fazer mais um ponto pra gente virar. Vou cortar aqui. Vamos virar. Fica do lado do avesso, né? Viramos. Na carreira 3, nós vamos fazer agora um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo eu já fiz. Vamos fazer um aumento. Ficamos com 9 pontos no final. Na carreira 4, nós vamos mudar de cor. Vamos voltar para a cor do corpo. E vamos fazer ponto sobre ponto, 9 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 5, nós vamos aumentar, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 12 pontos. Na próxima carreira, que é a carreira 6, nós vamos fazer 3 pontos baixos e o aumento. Ficamos no final dela com 15 pontos. Essa sequência 3 vezes, ou até chegar de volta no marcador. Vamos fazer agora 3 carreiras, a carreira 7, 8 e 9 de 15 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar 3 carreiras. Na carreira 10, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 12 pontos. Então, vamos fazendo até chegar de volta no marcador. A carreira 11, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 12, nós vamos diminuir novamente, mais uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 9 pontos.
Vamos fazer agora mais uma carreira de ponto sobre ponto, de 9 pontos baixos. É a carreira 13. Finalizamos com ponto baixíssimo e deixamos um pedaço de fio para prender no corpo. Vamos fazer agora as patas de trás da raposinha. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico, usando a cor da pele, né, que a gente usou para fazer a cor da pele, do pelo dela. 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, aumento por todos os pontos, ficamos no final dela com 12 pontos. Na carreira 3, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, ficamos no final da carreira 3 com 16 pontos. Então, vamos fazendo até chegar de volta no marcador, 2 pontos baixos e um aumento. A carreira 4, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, não tem aumento e não tem diminuição, 16 pontos baixos. Na carreira 5, nós vamos diminuir, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Então, vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. A carreira 6, vamos fazer sem aumentar e sem diminuir. 12 pontos baixos. Finalizamos a patinha de trás, já fiz mais uma. A gente faz duas, finalizamos com o ponto baixíssimo e deixamos o fio para prender no corpo. Vamos fazer agora as patinhas da frente. Para fazer as patinhas da frente, nós vamos começar com a linha marrom e vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 9 pontos. Um aumento, um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer a carreira 3 de ponto sobre ponto. Não tem aumento e não tem diminuição, 9 pontos baixos. Na carreira 4, nós já vamos mudar de cor. Vamos mudar de cor e vamos fazer mais esta carreira e mais duas, 3 carreiras nesta cor do corpo que a gente está usando. Então, vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, 9 pontos baixos, não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo 3 carreiras, depois a gente volta para continuar. Finalizamos as 3 carreiras, deixamos um pedaço de fio para prender no corpo e a gente faz mais uma igual. As duas patinhas da frente ou os 2 bracinhos. Vamos ver a posição para a gente prender todas as partes do nosso raposinho. Então, a orelha eu coloquei com 2 carreiras de distância do anel mágico, que ela fica um pouquinho mais para baixo, né? Não pode ser muito para cima a orelha da raposinha. Cuidamos bastante do enchimento, pessoal, queria comentar com vocês. Este formato de cabecinha não é redondo, ó, ele é mais chatinho. Então, quando a gente colocar enchimento, a gente tem que cuidar para não perder esse formato, que é o formato bem bacana dele, ó. Ele fica mais chatinho e mais oval. A posição das patinhas da frente ou dos braços alinhada com as orelhas, pode ser um pouco inclinadinha ou como vocês preferirem.
Aqui embaixo, as patinhas de baixo, de trás, né, eu coloquei bem sobre o anel mágico, que não tem erro, assim, é só centralizar bem no corpo e colocar as duas iniciando no anel mágico. A cauda, uma sugestão para colocar a cauda, eu botei bem pouquinho enchimento. Vamos fechar a cauda com ponto baixíssimo. Pegamos um ponto de um lado, o outro do outro, pegamos a laçada e tiramos direto. Ponto baixíssimo. Vamos fazer isso até o final. Puxamos o fio. Agora a gente pode prender para que ela fique assim de pezinha, ó, que fica bem bacana. Prendemos aqui bem centralizado e deixamos ela de pezinho assim. Então, vou prender tudo, depois eu volto pra gente ver como ficou. Finalizei de prender todo o nosso raposinho. Fiz o bordado da carinha dele bem simples, ó. Só passei 2 vezes aqui nas sobrancelhas, ó. E também fiz um bordadinho de focinho e boca. Se vocês preferirem, vocês podem usar essa fuça que é igual o material dos olhos. Uma fuça com trava que fica bem bacana também, ó. Bem pequenininho, fica bem bacana. O tamanho dos olhos eu vou deixar no material, mas eu usei 7 milímetros. Então, nós vamos fazer agora um suspensório nele para ficar bem, né? Para ficar mais estiloso, vamos fazer um suspensório. Então, vamos subir correntinhas e vamos medir no corpo a quantidade suficiente. Vamos contar 2, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25. Acho que ainda não é suficiente, vamos ver. Ah, já passou, ó, já chega. 25 já é até demais, vamos ver aqui. Vamos desmanchar, 1, 2, 3, 4, mais ou menos. Bem atravessado. Opa. Se eu não mostrar pra vocês, não adianta, né, gente? Tem que mostrar. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer bem justinho. Vamos fazer, então, 20 correntinhas, ó. Vou desmanchar aqui. 5. Vou cortar e vou deixar um pedacinho de fio pra gente prender. A gente pode prender com a própria agulha, com a própria agulha de crochê ou com agulha de tapeçaria também. Depois a gente só coloca pra dentro do corpo, já fica bem preso. Mesma coisa aqui atrás. Vamos esconder esse pedacinho de fio. Aqui, pessoal, fiz o arremate, ó, peguei a última argolinha da correntinha para ficar bem justinho, para não ficar aparecendo fio, que fica mais bacana. Aqui no final também, ó. A gente cuida dos detalhes para ficar um acabamento bom, né? Gostaram, gente, do nosso raposinho? Ficou bem bacana, né? Então, se vocês gostaram e se vocês fizerem ele, não esqueçam de me marcar nas redes sociais com a hashtag #FizComAgle ou Glenegre mesmo, que eu já recebo notificação de marcação. E para quem ainda não fez a ursinha e a coelhinha, vou deixar no final do vídeo para vocês linkar os vídeos delas para vocês encontrarem com mais facilidade. Então, para quem me assistiu até aqui, muito obrigada. Fiquem com Deus, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!